Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado, muito obrigada por mais uma oportunidade de juntos a gente aperfeiçoar nossos conhecimentos, aprofundar nosso entendimento nessa mensagem tão maravilhosa e poderosa que o Senhor deixou para a gente. Obrigada pela oportunidade de conhecer mais o teu caráter e por não estarmos sozinhas e sozinhos nesse caminho. A gente pede que o Senhor agora ilumine nossas mentes, nosso raciocínio, as coisas que vamos falar, discutir aqui, e que a gente possa se levantar com mais segurança e firmeza da tua verdade, disposta a fazer esse trabalho. É isso que a gente pede e agradece em teu nome, Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado para todo mundo. No estudo de hoje, a gente vai falar algumas coisas que eu tenho refletido, com base em algumas coisas que eu tenho refletido ultimamente, especialmente, nos acontecimentos dos últimos tempos, em especial em relação à mensagem. Eu queria incentivar quem quiser falar, levantar a mão, enfim, mas, na verdade, levantar a mão talvez eu não consiga ver, porque eu vou estar em outra... vendo as minhas notas na mesma tela, então talvez eu não veja a mão, então peçam para ligar o microfone. Liguem o microfone, peçam para falar e eu dou a vez para vocês. E a gente pode comentar e ter essa interação boa. Então, como eu falei, o meu estudo de hoje ele é embasado em reflexões que eu tenho tido, especialmente, e não só pessoais, mas assim, discutindo com pessoas, que também do movimento e tal, em relação às últimas mensagens, os últimos acontecimentos no movimento, a questão de nós agora como que éramos sacerdotes, entramos na dispensação, esse ano, de 144 mil, saímos da dispensação dos sacerdotes, e o que nós vamos fazer, qual é o trabalho que tem a ser feito, nesses questionamentos sobre levitas, sobre netineus, o novo desenrolamento que veio, pelo Parminder, faz acho que uns 2 meses, enfim, falando que as coisas talvez não seriam como a gente pensava, e eu percebi que isso, em alguns de nós, não sei como foi para vocês aí, mas gerou inquietude, de alguma forma, assim como a gente entender as coisas um pouquinho melhor, gera, às vezes, novos questionamentos, perguntas, enfim, muitas vezes não está tudo claro. E eu estava pensando em relação a isso, pensando em realmente que existem dúvidas, existem coisas que a gente não entende muito bem, coisas que a gente acreditava que estariam sendo feitas ou queríamos fazer, talvez agora não vão ser exatamente assim, a gente está vendo que não vai ser exatamente assim. Isso pode gerar muita inquietude, muita dúvida. Enfim, e para preparar esse estudo eu fui num vídeo da tese, o primeiro vídeo da tese esse ano. Enquanto ela estava fazendo a oração inicial dela, respondeu muito disso que eu estava me questionando. Eu vou ler um trecho dessa oração no final. Mas antes eu queria trazer uma ilustração que já está desenhada aqui, que é meio uma forma de ilustrar, uma parábola, digamos assim, dessa ideia do que fazer com todos esses questionamentos e agora que a gente tem alguma coisa que a gente ainda não sabe. E eu fiz um quebra-cabeça, digamos assim. Como se a gente tivesse recebido, como se a mensagem fosse um quebra-cabeça. Vamos pensar nessa ilustração. Fugindo um pouco disso. A gente recebeu um quebra-cabeça com instruções para fazer alguma obra, digamos assim, para limpar o quarto. Aí tá esse quebra-cabeça, a gente começa a montar ele, e a gente percebe que ele transmite uma mensagem, a gente começa a entender o que essa mensagem diz, mas faltam algumas peças, digamos assim. E a gente tem 2 opções a partir desse quebra-cabeça que faltam algumas peças. A gente pode, ler a mensagem, já dá para ler, apesar de que faltam peças, dá para ler a maior parte da mensagem. E a gente pode ler, começar a fazer o trabalho, eu fiz aqui uma alegoria, essa limpeza do quarto, começar essa limpeza, e nessa limpeza, imagino que essas outras peças vão aparecer, a gente vai entender cada detalhe. Ou a gente pode se desesperar porque a gente não tem essas peças. E ficar com medo e começar a procurar loucamente essas peças e deixar o quarto, que é a missão, que o objetivo do quebra-cabeça é que a gente limpe esse quarto, deixar o quarto sujo da mesma maneira até que a gente encontre todas as peças
e não tenha mais nenhuma porçãozinha faltando, e a gente saiba tudo nos menores detalhes. Enfim, e essa é a ilustração que eu trouxe para a gente pensar em relação a essa questão, a maneira como às vezes a gente encara a mensagem. Que às vezes esses temores, essas dúvidas não podem ser maiores ao chamado e às instruções que a gente já tem, que a mensagem já nos trouxe, já nos revelou o caráter de Deus. Então, a gente sabe que a nossa missão agora, o nosso combate, ele já está muito claro. Contra o que a gente tem que lutar, contra o que a gente, nós, vivendo na última dispensação, temos que lutar. Se alguém quiser falar, botar no chat. Gente, essa pergunta é muito fácil, talvez não está bem elaborada. Mas qual é a nossa missão? O que nós, como pessoas do movimento, o que é o nosso maior inimigo, digamos assim? Aquilo que a gente entendeu através da mensagem, justamente do clamor da meia-noite, entendeu que a maior ameaça, a ameaça mais antiga, mais profunda, sexismo. Obrigada. O sexismo. Muito obrigada. Exatamente isso. Então, a gente entende que o sexismo existe. A gente entende que é contra isso que a gente tem que lutar. Ah, mas eu não sei se um levita que também está pregando sexismo, se ele vai aprender tal coisa, se ele vai... Ok, a gente não sabe, realmente. Tem coisas que a gente não tem todas as peças, mas o que a gente já tem, o que a gente já sabe, é que o sexismo existe, que ele é o mal mais profundo, o primeiro, o mais difundido. E isso nos dá nos mostra muita sujeira para ser limpada, se vocês me entendem. Existe muito trabalho a ser feito, muitas coisas a ser feitas com a informação que a gente já tem. O entendimento do sexismo, que não é simplesmente um entendimento superficial, mas que nos revela muita coisa e que nos mostra o quão profundo ele é. A linha de restauração mostra que ele é o primeiro pecado, digamos assim, a primeira maldição que surgiu e a última a ser restaurada. Então, a gente já tem um conteúdo suficiente para nos empenhar e a gente já tem entendimento de quanto ele é um problema profundo para que a gente tenha trabalho a fazer até que essas outras peças apareçam, porque a gente ficar simplesmente nos preocupando por elas, nos preocupando por não ter, por não saber e nos questionando não vão fazer com que elas simplesmente apareçam. E a nossa missão como membros desse movimento, como 144 mil, é lutar, é combater o sexismo, é sermos feministas radicais e entender isso mais a fundo. E por isso a gente tem muito conteúdo, tudo que a Tess gravou até agora, mesmo que agora ela não seja tão ativa, a gente tem muito conteúdo gravado que nos permite entender isso, a gente tem centenas de artigos que nos ajudam a curar a nossa visão e nos treinam realmente para fazer essa obra. Eu vejo que muitas vezes a gente está muito ansioso pelo que virá e a gente não entende que a gente tem uma obra tão grande agora a ser feita. E eu vejo que isso muitas vezes é perigoso, isso de alguma forma veio da nossa tendência, né? Da mensagem, por muito tempo, ter muito conteúdo diferente, sempre uma coisa nova, e sempre um tema novo. Desde 2014, né? A gente tem tido na nossa linha do sacerdote, a gente considera que a gente recebeu a chuva, né? Ele, como marco do decreto dominical, aí começa a receber a chuva serôdia. Então, né, se diz que houve muito conteúdo, muita nova luz, era até difícil de acompanhar tudo aquilo que estava sendo revelado. E talvez agora a gente não está tendo coisas novas, explícitas, que respondem questões ou que dão aquela excitação de, olha isso que está sendo visto e tal, mas que está sendo trazido, e esse novo entendimento. Mas muita coisa nesses 4 anos, desde que o clamor da meia-noite foi, né, a luz do clamor da meia-noite foi revelada, nos trouxe muita coisa, muito conteúdo, e agora não é só uma obra que pode ser feita simplesmente intelectualmente, e um entendimento, e agora eu quero ir para o próximo, e que causa uma excitação. Essa é uma obra que tem que ser feita, que tem que remodelar
a nossa vida. E esse é um trabalho muito mais complexo, é um trabalho muito mais demorado, e por isso a gente precisa se empenhar nele, e não simplesmente ter uma abordagem superficial. Uma outra coisa também que eu pensei na iniciação, que muitas vezes a gente pega a mensagem, né, e a mensagem feminismo radical, e a gente faz como se fosse, digamos assim, um rótulo. Vou escrever aqui. Rótulo, e a gente tem um rótulo que somos o quê? Feminista, né? Feminista radical. A gente coloca o radical entre parênteses, que a gente não está tão afim de ir tanto pro radical. Mas tá, eu sou feminista radical e eu coloco... Isso se torna como se... Assim, eu enxergo o sexismo em alguns lugares e tal, eu sou consciente sobre algumas coisas, e como se isso fosse suficiente, como se isso já estivesse bom, agora tá, o que mais eu posso aprender, qual que é outro desenrolar profético, político, que eu posso entender, o que eu posso levar para outras pessoas, quando, na verdade, o feminismo não é simplesmente um rótulo que você e que você passa viver sua vida, que você se orgulha disso, olha que maravilhoso, feminista radical, eu não uso isso, eu penso dessa maneira. Na verdade, ser feminista, na verdade, seria mais parecido com um crachá, porque você trabalha numa obra. Nesse movimento como feminismo radical, você trabalha numa obra, e não é uma obra simples, não é uma obra fácil de ser feita, é uma obra que exige constante treinamento, né? As nossas reuniões aqui, por exemplo, são treinamentos, e a gente vê que muitas vezes a gente não está nem disposto a participar das reuniões, a nos sentar e realmente entender aquilo que está sendo feito, a nos sentar e estudar essa mensagem, estudar os artigos e entender todas as implicações do sexismo e como ele está enraizado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e como a gente pode lutar contra isso. E eu acho muito importante, e tenho certeza que é muito importante, justamente esses estudos que a gente tem, que, né, a gente sabe que o movimento no Brasil já foi muito grande, ainda tem um número considerável de pessoas que se consideram, mas a gente tem aqui, por exemplo, 20 e poucas pessoas dentro desse estudo, e a gente sabe que faltam muitas outras que simplesmente não têm importância ou não dão prioridade para a gente estudar, para a gente nos reunir e nos treinar para esse trabalho que nós temos a fazer, que não é simplesmente, como eu falei, o rótulo eu me torno um produto que já sei tudo sobre feminismo radical e que já estou segura, sabe? Por estar em um relacionamento, que eu tenho rótulo de feminista radical, e meu marido, meu namorado, enfim, ele também tem um rótulo de feminista radical, eu estou segura. Eu não preciso fazer nenhum trabalho, eu não preciso me desconstruir, eu não preciso encontrar pequenos resquícios do sexismo que ainda predominam nas nossas vidas e na nossa relação, sabe? Eu vejo que a gente tem que entender que a gente não está numa posição confortável, apesar de, ou não deveria estar, apesar da igualdade trazer muita coisa boa para nossa vida e realmente ser uma bênção, viver no mundo sexista é doloroso, e tem que ser doloroso porque você tem que enxergar o sexismo na sua vida e no mundo afora e buscar alguma maneira de lutar contra isso. E uma maneira de fazer isso é buscar o conhecimento. E tem alguns temas que a gente tem falado, em alguns estudos, eu vou alinhar eles aqui, porque eu vou acrescentar um outro, que eu, ao menos não tem nenhum estudo sobre isso, que são temas, né, que envolvem essa questão de sexismo e tal, a opressão às mulheres. E eu vou colocar eles aqui mais como forma de pontuar. Um deles é o estereótipo, que eu vi que na escola foi bem trabalhado esse tema, que é um tema extremamente importante. E a escola, né, a gente tem que ver muito ter essa visão, que a escola não é simplesmente um lugar maravilhoso que a gente vai se encontrar com pessoas que a gente está, mas é um treinamento, a gente está sendo treinado a nos desarraigar daquilo que nós nascemos em pecado, e a gente sabe que o primeiro pecado, nós nascemos em sexismo, e a gente tem que ser treinado a isso. E a escola é um lugar muito propício a isso, a gente, né, deveria nos esforçar mais
e valorizar mais esse lugar. Então, o tema do estereótipo, o tema da violência doméstica, que foi trazido pela Rayane no estudo faz pouco tempo. O tema da internet, que a Rê trouxe a partir de um artigo muito interessante, que a Tess colocou no Media Broadcast, e sobre a internet ser um ambiente inseguro para mulheres. Eu vou falar um pouquinho mais para ela. Outro tema que eu acho bem interessante, e esse a partir de um artigo, mas também a Rose fez um vídeo já faz alguns meses, mas acho que foi esse ano, que é sobre a queda das democracias. E o levante das autocracias, né? Então, esses são temas que muitas vezes são falados, e eu acho que a gente gosta de ouvir, entender e tal, mas às vezes até a gente não se interessa tanto, porque às vezes a gente está acostumado a ter uma abordagem superficial deles, ou muitas vezes mais intelectual. Por exemplo, o estereótipo, a gente está, né, como mulheres, às vezes, eu já não faço certo tipo de coisa, já não sigo certos padrões, e a gente acha que isso é suficiente, quando, na verdade, criadas um mundo que aliou a nossa aparência ao nosso valor, a gente tem muito trabalho a ser feito em cima disso, a gente tem muitas coisas a desconstruir, e a gente não pode, claro que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez por todas, o nosso conhecimento é progressivo, mas a gente não pode nos sentir, voltando para a figura do rótulo, suficientes e confortáveis com a posição que a gente tomou só porque a gente avançou alguns passos. A caminhada é muito longa, porque são 6.000 anos, né, de degradação. Na violência doméstica é outro tema que eu acho muito interessante e que a gente sabe que é importante, sabe que os números são grandes, mas também a gente corre o risco de entrar numa zona de conforto. Eu sei que violência doméstica é errado, eu sei que é uma coisa péssima, etc. Não sou violento. E o estereótipo também, eu falei mais das mulheres, mas os homens é muito interessante, né? Eles são, às vezes, são aptos a julgar quando a mulher está caindo de acordo com algum estereótipo que eles consideram errado e tal. Mas será que eles questionam a atração que sentem por mulheres que muitas vezes cumprem alguns desses estereótipos, né? Alguns desses que estão sempre buscando esse padrão? Por que eles se sentem atraídos por determinados traços físicos, e por que todo esse sistema de relacionamentos muitas vezes acaba sendo tão sexista e tão estereotipado quando a gente fala sobre as mulheres. Então, eu vejo que para todo mundo sempre tem algo a ser questionado nesses temas ainda, e tem coisas a irmos além. A violência doméstica, a gente se sente confortável quando a gente não... Porque a gente não pratica violência doméstica, né? Enfim, a gente vive, vamos falar literalmente, relações seguras, relações saudáveis, mas quando a gente entende, né, e a Raíla, como eu falei, muito bom sobre isso, que ela se demorou bastante no tema, enfim, a violência em geral contra a mulher, a gente entende que existem inúmeras formas, e é um tema muito amplo e muito profundo, e não só inúmeras formas, como inúmeras vítimas. E se existem inúmeras vítimas, existem inúmeros abusadores e perpetradores desse tipo de violência. Isso quer dizer que, enquanto nós vivemos em sociedade, convivemos com outras pessoas, nós vamos conviver com vítimas de violência doméstica, nós vamos conviver com abusadores. E será que a gente, como feministas radicais, que trabalhamos, entendeu, em prol da igualdade, será que a gente está disposto e a gente está atento a estudar realmente isso a fundo? Deixa eu só ver o que falaram. A Ana comentou que, exatamente, são muitos casos, no caso atrás do outro. Será que a gente está disposto
a estudar sobre, a entender, a identificar uma vítima, a identificar um abusador e saber como agir a partir disso, como lidar com isso, como proteger uma vítima, como denunciar um abusador e todas as ações que envolvem, né, a violência doméstica, porque se ela é real, se ela acontece muito, ela acontece com pessoas que existem, né, e convivem com a gente, porque as taxas são realmente muito altas, então não nos basta apenas conhecer taxas, conhecer dados, se a gente não está disposto a mudar o nosso olhar, sabe? A sermos, de alguma forma, mais desconfiados nesses temas, porque isso pode proteger e pode salvar muitas mulheres. E por último, a questão por último não, mas a questão da internet ser um ambiente seguro. A Rede trouxe, fazem alguns sábados, um estudo sobre isso, que foi em relação a um artigo, quanto as redes sociais são ambientes extremamente sexistas e quanto as mulheres são assediadas, artistas, enfim, mas no geral elas têm muita dificuldade de controlar isso, e os meios que são oferecidos para elas controlarem diminuiriam elas poderem usufruir da rede social como um meio de, muitas vezes, de trabalho, de exposição para outros temas, de oportunidades, enfim, até um ambiente que ele poderia ser considerado mais neutro, né, mais tranquilo, porque não tem como acontecer nenhuma agressão física lá, as pessoas não estão lá fisicamente, então as coisas poderiam ser mais amenas. A gente sabe que é um ambiente opressor, em especial para as mulheres. E quando eu trago esses temas para a gente fazer uma revisão e lembrar disso, é porque justamente para tirar a gente do nosso conforto, porque se está em tantas coisas, o sexismo, a gente não pode viver nossa vida, entendeu? Muito tranquilos em relação a isso e muito confiando na nossa profissão de sermos feministas, entendeu? Feministas radicais, realmente eles trabalham para eliminar isso, eles estão atentos para identificar o abuso e a opressão nessas diversas formas, para então poderem realmente proteger as vítimas e também promover de maneira prática a igualdade. A gente está aqui para isso, a gente está dentro do possível promover a igualdade, somos promotores disso, mesmo que a gente sabe que nunca vai ser estabelecida uma plena igualdade nesse mundo, mas nós somos habitantes do reino dos céus e vivemos nessa terra segundo os princípios de lá. E por último, esse é um artigo muito bom da TES, que já está traduzido para o português. Eu não lembro exatamente o título, mas é uma das iniciais diz por que os autocratas eles temem tanto temem as mulheres, uma coisa assim, e fala que os movimentos sociais em prol da democracia que tiveram a participação feminina foram aqueles que eles têm mais chances de ter mais sucesso e de serem mais amplos, de realmente levar as conquistas para uma porção maior da sociedade. Primeiro porque tem uma maior participação. Se você exclui as mulheres de um movimento social, você exclui metade da população. E depois também porque as mulheres já estão acostumadas a serem, digamos assim, a estarem longe do poder quando elas buscam, né, lutar contra essas hierarquias que se mantêm no poder há tanto tempo, elas abrem esse espaço para que esse espaço seja realmente mais democrático e mais inclusivo. Então, esse é um tema também muito interessante, é um tema muito atual, porque no nosso país, por exemplo, isso né, nos Estados Unidos tem o Trump, que é um exemplo de um líder que tende muito mais a autocracia, e tudo que ele promove, quando a gente vem agora para o Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro promove, e mesmo que ele tenha saído derrotado nessas eleições, o bolsonarismo e as ideologias deles continuam muito forte, acaba de alguma forma vulnerabilizando os direitos, a voz das mulheres. Eu queria ler para a gente uma frase que o Bolsonaro disse em 2017, quando ele estava ali para se candidatar a primeira vez, que é em relação às minorias.
Ele estava lá na Paraíba e disse assim: Deus acima de tudo. Não tem essa história de Estado laico, não. O Estado é cristão e a minoria que for contra que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Então, ele aqui está falando em especial da maioria que não seja cristão. O país é, por exemplo, um país cristão e tal. Então, as minorias que se curvem. Mas a gente sabe que isso acaba redundando e rebatendo para muitas outras formas de opressão das minorias. E a gente sabe que quando a gente fala de minorias, a gente não está falando de minorias em número. Uma minoria social, ela é definida, eu até vou ler para a gente a definição. Em sociologia, o termo minoria refere-se à categoria de pessoas diferenciadas da maioria social. Aqueles que se apegam a grandes cargos de poder social em uma sociedade. O conceito de minoria social diz respeito, nas ciências sociais, a uma parcela da população que se encontra, de algum modo, marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. São grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas, mas que são excluídos por questões relativas à classe, gênero, orientação sexual, origem étnica, etc. Então, quando a gente fala de minoria social, a gente não está falando de número, necessariamente. A gente pode estar falando de número também, como os povos nativos, que eles são um número menor hoje no Brasil, por exemplo, mas a gente pode estar falando também sobre a população negra, a gente pode estar falando sobre as mulheres que estão mais distantes das posições de poder. Inclusive, eu estava pesquisando que esse ano, em 2022, a gente tem cerca de 17% de mulheres que ganharam para cargos como deputada federal. Ou seja, nós ainda estamos em 2022 e estamos muito distantes de realmente ter uma representatividade expressiva e considerável no poder. Nós ainda somos minoria como mulheres. E esses autocratas querem que a gente continue sendo, que a gente continue, nas palavras do Bolsonaro, se curvando à maioria, se curvando a esses homens de poder. E essa ideia, né, que ele também transmite aí, de um Estado cristão que vai transmitir os seus valores. E quais são os valores desse Estado cristão conservador? É que as mulheres se submetam, é que as mulheres sigam sendo minoria nesse aspecto e sigam sendo mais como complementos do que realmente tendo voz, tendo vez e tendo lugar no poder. Isso pode ser visto de maneira extremamente clara e é outro tema que nós precisamos estudar, entender, não só estudar o levante da autocracia, o que está acontecendo, os pedidos por intervenção militar no nosso país e tal, mas entender como que isso afeta as mulheres, como isso afeta essa minoria que somos nós, mulheres, infelizmente ainda em 2022. Então, a gente tem que vir para esses temas com essa perspectiva, que o levante do nacionalismo, ele submete as porções mais fracas, as porções menores, e nisso está incluído as mulheres e todos os seus direitos, né? Porque não dão lugar à mulher como um ser humano igual, como um ser humano que tem direito, que tem voz, tem vez para estar numa Câmara de Deputados, por exemplo. A gente segue sendo renegada a objetos domésticos, a objetos sexuais. E uma das provas disso, já também introduzindo para o próximo tema que a gente vai falar, enfim, a pouca representatividade, mas também o que aconteceu se eu não me engano foi ano passado, mas eu posso estar enganada. Na Câmara de Deputados, uma mulher, uma deputada estadual, Isa Pena, ela foi assediada, abusada, até pode dizer sexualmente, por um outro deputado federal, um colega de trabalho, onde ele tem os vídeos, tá tudo registrado, né? Foi assim, a plena luz do dia, durante uma sessão, ele em algum momento começa a passar a mão no corpo dela bem descaradamente, assim. E, enfim, então ela é uma mulher que estava lá exercendo o seu papel político, né? Enfim, representando uma porção da sociedade, e ela foi, à luz do dia, abusada e né, assediada por uma pessoa que também estava ali com os mesmos direitos que ela deveria ter, um homem, enfim. Isso nos mostra? Isso nos mostra que toda essa ideologia autocrata, por mais que nós, mulheres, ocupemos lugares de poder, aos poucos ainda a míngua, isso está cada vez mais ameaçado, nós ainda somos, quando estamos lá, somos consideradas e não passamos de objetos sexuais. Então, você pode até brincar que você é uma deputada,
brincar de política. Mas se eu, né, se eu estou com vontade, eu vou te usar como objeto sexual que você é, que você realmente foi estar designada para ser. Então, todo esse levante autocrata e em contraposição às oportunidades que a democracia nos dá, as oportunidades de ter voz, ter vez, ter voto, eles estão embasados numa visão sexista, numa visão, né, cultural que coloca a mulher como submissa. A mulher não tem direito, ela até pode estar em alguns lugares, mas ela ainda assim vai ser considerada um objeto inferior, um objeto que pode ser violado. Enfim. E nisso a gente entra no próximo tema que eu quero falar um pouquinho mais, que é sobre as mulheres na ciência. Esse tema também ele tá relacionado com um artigo que a TES postou também já faz um tempo, já está traduzido, que eu não, talvez eu me lembre. É porque a ciência cria um ambiente de sexismo, alguma coisa assim. E também é baseado num seriado da Netflix que fala sobre esse processo das mulheres buscando fazer ciência, buscando entrar nos meios científicos e como elas acabam sendo tratadas, como elas acabam sendo, enfim, muitas vezes até violadas. E para a gente ter uma perspectiva sobre como que é, digamos assim, a penetração de alguma forma das mulheres na ciência, como que é o espaço que elas têm ao longo do tempo e agora, eu queria que a gente falasse um pouco sobre um exemplo, né? O Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel já tiveram, eu acho que 954 ganhadores, desde 1901. Vocês têm? Eu queria que alguém desse uma sugestão aqui no chat, pode ser? Ou se quiser falar, de quantas mulheres, mais ou menos, começou em 1991, desses 954, que ganharam o Prêmio Nobel. Quantos vocês acham? Nesses mais de 100 anos. Na verdade, é um pouco menos de 10%, Ana. 10% seria 95, né? 60 mulheres foram aquelas que ganharam algum prêmio Nobel, enquanto os homens, né, ficam com 894 prêmios do prêmio Nobel. Então você pode pensar, não, mas elas devem ser permitidas, né? Mas demorou para avançar, né, na igualdade, então talvez elas começaram a ganhar o prêmio Nobel em 1980, é tão pouco. Mas, na verdade, o primeiro prêmio Nobel de uma mulher foi ganhado em 1903, ou seja, desde o início elas podiam ganhar prêmios Nobel, mas quem acabava ganhando eram os homens, uma reflexão da sociedade onde a ciência não era um ambiente propício, fértil para as mulheres, né? Renegadas aos cuidados da casa, dos filhos, enfim, elas acabavam e acabam, muitas vezes, até hoje, ficando longe da ciência. Tem outros dados interessantes. O Nobel é em relação a conquistas para toda a humanidade, não é só em relação à ciência, tem a ver com poder, porque pessoas que tiveram poder, tiveram meios de fazer algo que fosse significativo para a sociedade. E, no geral, quem tem essas oportunidades, quem tem esse poder são os homens. Mas na ciência, de 61 prêmios, 19 apenas foram para mulheres, ele já dá um pouquinho mais, 20 e pouquinhos por cento, mas para mulheres negras, esse número é só de uma pessoa, ou seja, menos de não sei exatamente quanto, mas eu acho que nem 2% foram mulheres negras que ganharam. A gente tem a questão da interseccionalidade,
que são camadas, né, de opressão que dificultam para as mulheres chegarem a determinadas posições de poder, de conhecimento. E se você é uma mulher negra, se você é uma mulher pobre, isso dificulta muito mais. Isso deixa o conhecimento, deixa a formação de saberes, a propagação de saber e conhecimento nas mãos dos homens. Isso é até uma coisa que me indigna muito, quando eu estava, né, estou na faculdade ainda, mas comecei esse ano, então tem aquelas matérias básicas de ética, isso e aquilo, e que todo mundo, assim, que essas teorias sobre ética, sobre moral, quem inventou, quem falou e quem deu as bases de tanto conhecimento foram homens, entendeu? Homens muitas vezes sexistas, um deles sobre moral e ética, acho que Aristóteles fala muito sobre isso, e ele é uma pessoa extremamente sexista, tem frases extremamente sexistas, e tudo que nós temos em sociedade é construído em cima de homens, grande maioria deles, extremamente sexista, e é isso que em cima disso que a gente continua construindo o conhecimento, e que muitas vezes as mulheres nem têm oportunidade de entrar, de perfurar e de fazer parte desse cenário. E uma coisa que é analisada em relação a esses números, que são muito dispares, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm dados das pessoas com doutorado, cidadãos americanos com doutorado, 47,7% são homens brancos, e com os negros formam basicamente 70%, e para as mulheres brancas são 25,7%, aquelas que têm doutorado. Não, das pessoas com doutorado, as mulheres brancas representam 25,7% e as mulheres negras representam 2,2%. A gente vê muito forte a interseccionalidade, ou seja, mulheres negras não têm nem oportunidade de chegar nessas posições de poder, de conhecimento, enfim. E a gente vê, os científicos, eles percebem a perda disso, porque eles veem que simplesmente a gente perdeu muitas vezes metade da população pensante, da população com ideias, com teorias, com força de vontade para promover avanços na ciência, tecnologia, medicina, simplesmente porque a gente não tinha os meios necessários, porque não era um ambiente propício, não era um ambiente próprio para que essas pessoas estivessem, né, convidativo, e nem permitia que elas se mantessem nesses lugares de construção de conhecimento. Então, porque se você pensa, se a cada, digamos, 100 homens, 10, estou inventando dados, 10 se interessam por ciência e vão lutar, e vão ter ideias e vão estudar, então a gente tem 10 cabeças pensando em como que a ciência pode progredir, pensando em teorias, pensando no mundo. Mas a gente poderia ter 20, né, se fosse a mesma proporção, se a gente deixasse com que as mulheres tivessem as oportunidades e os meios também de construir ciência, de pensar em ciência e tal. E a gente vê que isso simplesmente não é uma herança do passado, mas hoje em dia o ambiente da ciência ainda é um ambiente extremamente sexista. E, como eu falei, esse artigo fala um pouco sobre isso, um artigo que está no Media Broadcast, e também a gente viu, e tem um documentário na Netflix que fala sobre isso, que se chama Elas na Ciência, que até tem alguns dados que são compartilhados entre os dois entre o artigo e esse documentário, e fala o quanto as mulheres, hoje em dia, 2022, enfim, nosso século, quando elas querem entrar para projetos de pesquisa e querem entrar na ciência, elas são profundamente assediadas de todas as maneiras, formas e meios possíveis. Eu até vou ler um trechinho do artigo que fala sobre alguns relatos dessas mulheres. Por exemplo, um investigador principal colocou a mão nas minhas calças. Uma pesquisadora de ciência de plantas disse. Uma bióloga se lembra de ter que fazer massagem em um professor na frente de outras pessoas. Enquanto uma estudante de antropologia relata ter recebido e-mail de seu professor pedindo que ela praticasse atos sexuais. Uma arqueóloga fala de como um diretor de campo pressionou seu corpo contra o dela em um evento social e esculpiu seu nome em um artefato antigo. A lista continua e continua. Ou seja, isso foi um banco de dados que, se não me engano, uma universidade fez para recolher dados de abuso que essas estudantes, né, enfim, pesquisadoras teriam sofrido e sentiam muito rápido, e aí são só alguns
dos relatos. E o artigo inteiro vai contando como nas mais prestigiadas faculdades é um ambiente tão difícil para as mulheres, um ambiente onde elas sofrem todos os tipos de abusos. Começa contando com uma que chegou e o professor, o orientador dela na pós-graduação, falou que ela ficava muito linda com o macacão que ela estava e que ele tinha vontade de arrancar dela. Outra vez, ele chegou, parece que molhado no laboratório e falou que as alunas, né, que ele mentorava, deveriam enxugar ele com seus corpos nus. Uma coisa assim, uma coisa terrível, extremamente sexista e que faz com que essas mulheres acabem desistindo, só torna um ambiente extremamente difícil para que as mulheres estejam, para que as mulheres permaneçam e queiram permanecer. Até porque não é simplesmente um abuso, claro, são diversas formas de abuso, mas é um abuso muito difícil de ser combatido nesses ambientes, porque é simplesmente uma aluna que chegou ali, tem suas expectativas, muita ansiedade pelo conhecimento, por aprender, por desenvolver seus projetos, e ela é assediada nada mais, nada menos, isso casos após casos, denúncias, por um professor que é referência, que é pós-PhD, que é pós-doutor, que tem todos os títulos, que já tem artigos, que tem um prestígio muito grande naquela instituição e nos meios científicos. É uma pessoa reconhecida, muitas vezes com prêmios, com assim, que, sabe, que deu contribuições importantes para a ciência. Então, quem é ela para denunciar uma pessoa desse tamanho? Se ela denuncia muitas vezes, é o que acontece, a carreira dela acaba, porque ela dependia de alguma forma desse homem que tem o poder, infelizmente, de acabar com a carreira dela. E muitas vezes, quando é denunciado, os órgãos nem fazem nada, as instituições nem têm uma decisão, acabam delegando para outra porção para outro departamento resolver e ninguém resolve. Enfim, então a gente ainda está engatinhando para lutar e para permitir que as mulheres tenham um ambiente seguro na ciência, para que elas tenham um ambiente livre de abuso, de assédio e tudo mais. E eu queria desenhar para a gente uma outra ilustração que eu vi no documentário que eu falei para vocês na Netflix, mas eu também vi que ela foi feita está presente num relatório das Academias Nacionais de Ciência, Engenharia e Medicina, que fala sobre a questão um relatório em relação ao abuso nas instituições, né, nas instituições de pesquisa de ciência. Tá. Isso aqui é um iceberg. E o que eles falam é que o assédio sexual, ele até divide em 3 porções, mas eu vou colocar como geral. O assédio sexual, ele é como um iceberg. Tem as porções que são fáceis de identificar e tem aquelas porções que simplesmente ficam embaixo d'água. O que seria essa água? Eles colocam a água como a consciência pública, que estão abaixo da consciência pública, que às vezes não são nem identificados como um problema, mas que estão ali e que devem ser combatidos, mas são extremamente difíceis. Às vezes os que estão aqui em cima já são difíceis de serem combatidos, os aqui de baixo são ainda mais sutis e difíceis de perceber. Eu vou escrever alguns deles aqui para a gente ter uma noção melhor. Aqui seria acima, seria diretamente o abuso, a coerção, né, em busca de ter relações com a pessoa, a tensão sexual indesejada no geral, de ficar fazendo comentários, etc., importunando sexualmente a pessoa. Então, esse seria o mais fácil de ver. Agora, aqui embaixo, a lista é muito longa. Eu vou ter mais, assim, eu acho que eu vou escrever alguns para que a gente possa refletir um pouco sobre.
Seu microfone está ativado. Hum? Seu microfone está ativado. Então, aqui são alguns outros, eu acabei nem escrevendo todos. Mas, basicamente, são exclusões sutis, não convidar para, não mandar algum e-mail, não convidar para fazer determinada porção do projeto, esquecer, teoricamente, chamar xingamentos vulgares, né? Isso até já falou bastante sobre a gente, quando tem xingamentos que não são considerados um problema, sendo sexistas, mas se é um xingamento em relação ao racismo, é uma coisa considerada terrível. Gestos obscenos, ser tratadas com hostilidade, serem ignoradas em reuniões, mas também promoções, não serem promovidas quando deveriam ter todo o mérito para isso. Não receber o crédito, ouvir observações sobre o corpo, ter os seus equipamentos sabotados, ter a sua competência questionada, ser tratada muitas vezes como uma técnica, você é uma mulher que já aprendeu muito, alcançou um nível muito alto de conhecimento, de currículos, enfim, de títulos, e eles te tratam como uma técnica, como alguém menor, questionam a sua competência. Não convidam para colaborar com algo, não convidam para, né, para fazer determinada, como eu falei, porção de algum projeto. E basicamente são esses, a lista é grande, e o que eu queria trazer para a gente, eu acho que é uma forma muito maravilhosa, muito visual da gente enxergar o sexismo. Aqui tá relacionando a ciência, mas isso eu vejo que pode ser tratado e pode ser levado para tudo e para todas as áreas da vida, onde a gente viu que todas elas têm de alguma forma o sexismo. E essas são as mais difíceis de reconhecer. Muitas vezes a gente, né, com o nosso rótulo de feminismo radical, não está nem disposto a olhar para elas. A gente olha para essas ali e já acha que o trabalho está feito, que o trabalho é suficiente, mas existe um iceberg todo aqui para baixo que precisa ser lidado, que precisa ser tratado. Né? A gente precisa vir para as raízes do sexismo. Até eu vou ler um trechinho que confirma isso desse mesmo artigo, que diz assim: a maior surpresa e o maior insight que eu obtive a fazer a planilha com os relatos de abuso é que realmente existe uma falsa dicotomia a afirmar que existem incidentes graves e incidentes menos graves. Você pode dizer, bem, perseguição, estupro, isso é ruim. Mas comentários contínuos diários sobre o tamanho do seio orientada, esses não são ruins. Ou seja, as grandes manifestações do sexismo são fáceis e são fáceis de identificar. Mas quando a gente vai para a raiz, para as coisas que são mais sutis, que estão debaixo da consciência pública, debaixo dessa água, é um trabalho mais árduo que tem que ser feito, é um trabalho mais sutil e é um trabalho desconfortável. Por isso que eu comecei dizendo, eu sinto que nós devemos, eu entendo que nós devemos sair do conforto do sexismo, porque ficar enchendo o saco por qualquer comentáriozinho, ficar identificando essas pequenas coisas, identificar às vezes que você trata diferente, que você considera diferente, mulheres e homens, às vezes a maneira como você olhava para a liderança
quando era predominantemente de homens, falando do movimento, e agora, como você olha para a liderança, sendo predominantemente, eu tendo muito mais representatividade das mulheres, perceber isso, perceber essa sua... comparar e contrastar essa sua visão, esse seu apreço ou falta dele, ou respeito, ou o que for, isso dói, isso incomoda, isso é chato. Ir para as raízes do sexismo é um processo chato, é um processo desconfortável, mas é um processo a ser feito. Talvez seria muito mais fácil a gente se animar com as novas peças da cabeça que chegaram, ficar e decorar elas inteiras e saber tudo agora. Mas eu acredito muito que Deus nos revelou essa verdade tão profunda do sexismo, nos trouxe a questão da cultura como aquilo que deve ser combatido. E isso é profundo e tá disseminado em todos nós, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, para que a gente tivesse agora tempo de fazer esse trabalho, de olhar e de não descansar até que todo esse trabalho fosse feito. Até porque o sexismo é a forma mais antiga e universal de opressão, a mais difundida, a mais enraizada, e a primária e o modelo para todas as outras. E a que mais causa sofrimento. Então, a gente tem que entender o sofrimento e o quanto isso debilita mulheres, quanto isso tira a possibilidade de mulheres, tira a vida, tira sonhos, traz doenças psíquicas, emocionais, às vezes até mesmo físicas, entendeu? O sexismo nos machuca, nos fere. E a gente, como feministas radicais, temos a missão de combater isso, de levar a cura, mas para isso a gente tem que estar disposto, sabe, a usar uma lupa e realmente enxergar todas essas sutilezas. Fazer um trabalho ativo, não esperar que isso venha, né, que todas as peças venham até nós. Alguém queria falar? Não sei se ligou o microfone. Não? Então eu vou ler mais um trechinho que nos lembra, porque quando a gente fala sobre esses temas todos, quando a gente fala sobre sexismo, eu gosto de pensar nos textos de Ellen White que falam sobre o pecado, porque ela sempre é muito dura, ela é sempre muito assim, muito incisiva sobre a importância de tirar o pecado da nossa vida, sobre isso e aquilo. A gente lia isso na época de conservador e falava, amém, nossa, até o fechamento da porta da graça, né, já sou perfeito, já tô no caminho da perfeição, etc, mas a gente nem tinha uma visão tão aprofundada do que é o pecado. Eu vou ler aquele texto que a Tese apresentou pra gente numa campal, que diz assim: Cristo era o príncipe dos sofredores, mas não foi a angústia corporal que levou ao horror e desespero. Era o sentido da malignidade do pecado, o conhecimento de que o homem havia se tornado tão familiarizado com o pecado que não percebeu sua enormidade, tão arraigado no coração humano que era impossível erradicá-lo. Foi a culpa do pecado, provocando a ira do Pai sobre ele, em substituição ao homem, que partiu o coração de Deus. Ou seja, esse texto é muito poderoso. Qual é a questão? A gente não reconhecer a marginalidade do pecado, estarmos tão familiarizados com o pecado, faz parte da nossa célula, da nossa cultura, que a gente não consegue reconhecer e buscar o afastamento dele. Então, esse é o nosso papel. A gente reconhecer essa malignidade do pecado. O que é o pecado? Qual foi a primeira maldição? E a última a ser resolvida, destruída. É o sexismo. Às vezes a gente tem uma visão meio abstrata de pecado e tal. Né? Ellen White não tinha todas as peças quando ela escreveu, mas nós agora temos. Né? A gente sabe que o pecado pode ser manifestado de diversas formas, mas o nosso teste agora, e que a gente tem que levar com mais seriedade, é o sexismo. A gente tem que adotar uma postura firme, uma postura de entender que a gente não quer estar familiarizado com o sexismo. E é isso que a gente precisa viver e respirar, sabe? As nossas relações, a nossa maior dor e busca deve ser identificar as raízes do sexismo, as profundezas do sexismo, para que ele possa ser erradicado das nossas vidas, da nossa alma. E é o seu trabalho que a gente pode fazer, e a gente pode ter o prazer de fazer, né? Porque a gente sabe que o céu é um lugar de igualdade, e a gente tem o prazer de buscar viver esses princípios desde agora. Eu vou ler o último texto agora do Caminho a Cristo, 35.1, que diz que muitos adotam uma religião intelectual, uma forma de piedade, sem que seja purificado o coração. Seja a vossa prece, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração de igualdade, e renova em mim um espírito reto, um espírito de igualdade.
Tratai sinceramente com vossa alma, sede fervorosos e constantes, como se estivesse em jogo a vossa vida mortal. Essa é uma questão que tem que ser resolvida entre Deus e vossa alma, resolvida para a eternidade. Uma esperança meramente suposta demonstrar-se a vossa ruína. Ou seja, não é uma religião intelectual, uma forma de piedade, um rótulo de feminista radical. É realmente entender que isso é uma questão de vida ou morte que tem que ser buscado, escavado no mais fundo do nosso ser, daquilo que a gente é, porque faz parte, infelizmente, dominou tudo, assim como a gente nasceu, né, como foi concebido em pecado, e a gente tem que buscar Cristo para mudar, a gente fomos concebidos em ceticismo, temos que buscar Cristo, os meios que Ele nos deixou, né, para a gente realmente mudar e erradicar isso nas nossas vidas. E agora, eu falei que eu ia terminar com uma oração da Tess, naquele primeiro vídeo de 2022. Eu vou ler agora pra gente. Que a gente não precise viver no medo daquilo que a gente desconhece, por aquilo que o Senhor tem revelado de si mesmo e desses eventos finais. Eu oro para que a gente possa sentir isso mais profundamente, um sentimento, mas também um reconhecimento intelectual, de que o Senhor tem nos guiado tão fielmente na história passada, que não temos nada a temer. Amém. Ou seja, que a gente não precise viver no medo do que a gente desconhece, porque Deus nos revelou muita coisa de si mesmo nos eventos finais. Nós já temos, assim, um mapa quase completo. Faltam alguns detalhes, mas a gente também sabe que nunca iam faltar ganchos para pendurar nossas dúvidas. Então, a gente tem fé de que Deus tem guiado esse movimento e vai continuar guiando. E agora, a nossa tarefa é pegar esse conhecimento do caráter de Deus e realmente, né, através do contemplar, sermos transformados, né, e vivemos isso na vida da prática, nas coisas pequenas, nas raízes, de maneira alguma nos acostumar com a malignidade do pecado, com a malignidade do sexismo. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? A gente pode orar, se não. Alguém pediu referência do texto. O texto que eu li sobre o pecado, na questão da profissão, não ser uma forma de piedade, está no Caminho a Cristo 35.1. O texto sobre aquilo que quebrou o coração de Cristo, se o ser humano está familiarizado com o pecado, ele não está em português, mas ele... Vou escrever aqui. Mas essa é a referência. Vou escrever, está traduzido aqui, mas tem que pesquisar em inglês. Fevereiro. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor já nos revelou tanto sobre o teu caráter, sobre esses eventos finais, que a gente tem muito a te agradecer e muito a fazer também, Senhor. Obrigada porque o Senhor é tão bom, porque em tempos tão escuros o Senhor não nos deixou sós, não nos deixou sem saber o que fazer. A gente tem uma obra gigantesca e maravilhosa, e que a gente não enxerga isso com um peso, apesar de ser desconfortável ter que lutar para algo que está tão enraizado em nós, que a gente veja que isso é um prazer nos amoldar aos princípios celestiais, Senhor. Que prazer é ser de Cristo, que prazer é viver essa igualdade, que a gente possa realmente nos levantar todos os dias com a disposição de fazer essa obra, com as lentes da igualdade, e que toda a forma e a raiz de sexismo que surgir diante da nossa visão, a gente possa reconhecer e com a tua ajuda, com o teu poder e teu amor, encontrar formas de combater isso, de viver uma igualdade mais plena. É isso que a gente pede, Senhor, isso que a gente agradece muito mais. Em teu nome, Jesus. Amém.